Bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do nosso podcast Atiraste uma Pedra. Coloque o seu copo em cima da TV pra gente fluidificar. Eu sou Rayana Rayovac, entrevistada desse episódio. Sou transformista, drag queen há 22, 23 anos. A Rayana surgiu em 2003, mas o meu trabalho na arte vem desde pequenininho, quando eu fiz um curso de teatro aos 9 anos. Aos 15 me tornei ator pela companhia Dionísio de Teatro, do IFCE. E, posteriormente, me formei em 2003, quando a Rayana surgiu, no curso CPBT, que é o curso Princípios Básicos de Teatro, do Teatro Zé de Alencar. E esse processo da arte drag foi puxando outros trabalhos, né? Por conta disso, me tornei maquiador artístico, figurinista, também sou DJ, faço parte de uma companhia de sapateado, sou professor e instrutor de passarela e expressão corporal de uma das maiores agências daqui do estado. E o meu trabalho como drag abriu muitas portas para mim por conta dessa bagagem que eu fui criando no decorrer dessas experiências artísticas. Então, vou abrir agora. Estamos recebendo aqui minhas amigas convidadas, Camille Lenker, Nara Viton, mulher mesmo, aqui nos bastidores, e Misaira Alonso, de rabo de cavalo, e Misaira Alonso, que vão fazer as perguntas para a tia Rayana hoje. Tá com o pau, Dedinho Gouveia? Tia Rayana responde. Tia Rayana responde. Começa comigo? Ai, Rayana, olha, você sempre foi uma inspiração pra mim nos figurinos. Eu ficava admirado como você conseguia transformar algo tão simples em uma coisa com muito glamour. TNT, gente, vocês sabem o que é TNT? Aquela folhinha, né? Aquele tecido que é um papel. Enfim, Rayana fazia uns adereços, uns boás maravilhosos. Bem, mas a pergunta é: teu nome é sinônimo de glamour e estilo. Como a moda e a estética tomaram elementos tão centrais em suas performances? Eu acho que muito dessa bagagem do meu pensamento estético vem do teatro, né? Assim, a experiência que eu tive na companhia Dionísios, que era uma companhia independente, que não recebia verba do IFCE, na época Cefet, né? Que eu sou do tempo do Cefet. Não recebia uma verba, a gente tinha uma sala de ensaio e a gente fazia apresentações cobrando R$ 1 a entrada no auditório do IFCE para arrecadar dinheiro para a gente montar os espetáculos grandes. Então, na época, a gente se virava com as coisas que tinham de acervo da própria companhia. E foi na companhia que eu fui aprendendo a fazer algumas coisas, em contato com alguns figurinistas que o Paulo S., que era o diretor da época, contratava, né? Eu fazia parceria de ex-alunos. Eu, inclusive, fui de uma formação posterior à formação que foi Silvério Pereira, Aspásia Mariana, Rogério Mesquita, Yuri Yamamoto, que é um baita figurinista. E a gente sempre tinha um suporte, inclusive do Yuri, principalmente do Yuri na época. E a minha mãe era aderecista, né? Minha mãe sempre trabalhou com acessórios, com bijuterias e tal. E eu tinha uma certa experiência nesse sentido. E quando a gente começou. Quando a gente começou a fazer alguns projetos do grupo, né? Da companhia Dionísios, a gente no começo trabalhou muito com espetáculo infantil. Então a gente trabalhava muito em cima de customização e da falta de verba para fazer esses figurinos e fazer esses cenários. Então a gente sempre utilizava material, reciclava material mesmo para fazer os cenários dos espetáculos e tal. Inclusive teve até um espetáculo que a gente ganhou melhor figurino e melhor cenário por conta de uma customização que a gente fez. E eu tive essa bagagem, né? Depois fui pro CPBT. No CPBT eu já tinha começado a me aventurar nas maquiagens. E aí foi lá que eu de fato assinei a maquiagem de alguns dos personagens. Que a minha formação de 2003 foi o primeiro espetáculo infantil do curso. E aí eu assinei algumas maquiagens e também contribuí ali, colaborei com a questão dos figurinos. Então quando a Rayana surge,
ela já surge em 2003 com essa bagagem assim muito recente do teatro, de customizar algumas coisas, na época do Cefet que a gente levantava verba para os espetáculos, a gente reformava figurinos antigos da companhia para poder reutilizar, fazer espetáculos novos. Então, essa bagagem do figurino vem exatamente do teatro, assim, da experiência com o teatro. Massa. Rayana, e deixa eu te perguntar, todo mundo que te conhece sabe que sempre os figurinos são impecáveis e uma maquiagem trabalhada assim em cada traço. É muito lindo de ver. Primeiro é aquele boom de você chegando, pra depois a gente ver você no palco. É boom por cima de boom, eu costumo dizer. E inspirações pra tudo isso, pra esse figurino maravilhoso, pra essa maquiagem bem delineada. E outra coisa, e quem são os teus ícones da moda? Quem te influenciou? Me conta quem foi as suas inspirações e as suas influências. Assim, eu costumo dizer que a Rayana é uma mistura de Cláudia Raia com Desi Gonçalves, né? É São maravilhoso duas, isso. são duas, Duas Ó, vertentes. ó. duas Fortes. vertentes, assim, que fazem um pouco a personalidade da Rayana, assim. Eu lembro que na época que eu era bem adolescente, a Cláudia Raia tinha uns especiais, né? Era na Globo, tinha um programa Sim, na não Globo. fuja da raia. Não Fuja da Raia, ela fazia transformações. Que esse programa posteriormente eu fui saber disso, esse programa da Cláudia Raia era inspirado num programa muito antigo da Cher, né? E aí eu bebia muito da fonte, assim, inconscientemente, assim, pela admiração de adolescente, desses programas da Cláudia Raia. Eu não perdi, eu assistia sempre, assim, sempre fui apaixonado por aquela estética que ela apresentava de musicais e tinha toda uma teatralidade. O próprio Chico Anísio, que tinha programas na TV Globo, que ele fazia vários personagens. E aí eu acho que essa questão da transformação, de criar um show, de conceber coisas mais teatralizadas, vem daí, né? E falando sobre a Dercy, eu sempre amei as entrevistas da Dercy. Sempre gostei muito das entrevistas da Dercy. A forma como ela respondia de forma autêntica, sem ter filtro para falar das coisas. Um tanto quanto debochada. As entrevistas dela na Hebe eram simplesmente maravilhosas, porque a Hebe não tinha filtro com ela. Eu acho até melhor do que as entrevistas que ela dava no Silvio Santos. Assim, na Hebe era engraçado exatamente o contraste do glamour da Hebe com as respostas da Desi. E posterior a isso, aí vem a minha grande inspiração, que foi assim, aqui que é isso que eu quero ser. Que foi quando eu tive contato com a Nani People no programa da Hebe. Quando eu vi a Nani unindo aquelas duas coisas que era o meu pensamento de Cláudia Raia e Desi, né? O glamour da Cláudia Raia com a baixaria da Desi, eu compreendi que a Nani era ali uma mistura daquilo e talvez eu gostaria de ser aquilo também. Eu não sei se eu sabia que eu queria ser aquilo, porque eu ainda estava no processo de me aceitar, de me compreender enquanto gay, mas depois eu me assumi assim, um super fã da Nani, principalmente quando eu soube que a Nani era formada em teatro. Então a Nani vinha do teatro, eu tinha passado pelo mesmo processo que ela e me tornei muito, muito, muito fã da Nani mesmo, ao ponto de arrancar revistas, páginas de revistas G Magazine, que a Nani tinha uma coluna na época de 2002, 2003, acho que até 2004 ela. E aí sempre que eu via um G Magazine em algum estabelecimento, na sala, eu arrancava a página que tinha a coluna que a Nani escrevia. Ela sempre tinha uma foto central e o texto dela ao redor da foto. Eu tenho guardado essas páginas até hoje. Um dia desse, ela estava aqui na casa da Aurineide, eu mandei o vídeo pra Aurineide mostrando as fotos. Ela ficou super feliz, me mandou um áudio agradecendo e tal. Então, assim, bebo da fonte artística da Desi e da Cláudia, mas a minha inspiração mesmo como artista drags é a Nani People. Rayana, aí, tipo, quando a gente apresentou a primeira vez, você fazia um papel em que você entrava e interagia com as pessoas. E aí a gente até enxerga isso que você apresenta dessa irreverência, de falar com o público, meio que sem filtro. Então eram brincadeiras que você falava, por exemplo, sobre o bairro, sobre
o que as pessoas estavam namorando ou não. Então isso era uma parte do espetáculo que você executava, né? Que em um momento passou a ser a Camila, acho que em algum momento fui eu, em algum momento foi a Flávia, mas a gente acabou... Isso no Atirache, uma Isso, pedra, no né? Atirache, bem nas primeiras apresentações. E aí eu queria que tu falasse pra gente como é que foi pra ti a experiência de vivenciar primeiro dia, né? Porque a gente apresentou um final de semana inteiro e eu acho que todos os dias foram 2 apresentações. Ou foi só uma mesmo? Foi só uma apresentação. E aí, como foi pra você vivenciar isso? Porque acaba sendo uma estética diferente, né, para algumas pessoas, mas era para você também ter essa experiência diferenciada de estar lidando com outras pessoas, né? Ali, assim, a questão de interagir com o público é a minha zona de conforto, né? Muito tempo depois eu fui compreender que eu bebi também, nesse sentido, da fonte do nosso saudoso Paulo Diógenes, porque desde muito pequeno a minha mãe sempre levava a gente pro show do Paulo, eu e meus irmãos. E aí o Paulo, ele contava 2, 3 piadas, ele descia pro público para interagir com as pessoas, né? E aí, quando eu comecei como apresentadora, eu comecei a me montar em 2003, fazia só performance e tal. Mas como apresentadora mesmo, eu comecei em 2004, assumindo a residência de um estabelecimento que não existe mais, que era o The Birdcage. E no The Birdcage eu já exercitava essa questão de interagir com o público, né? Mas, de fato, o Atirache uma Pedra foi a minha primeira experiência no teatro fazendo isso. Então, na boate, a gente existia uma zona de conforto, né? Porque o público ali tava bêbado, tava todo mundo animado, subia no palco para fazer brincadeira. O povo já esperava isso, já esperava né? isso, já era uma coisa... Me fugiu a palavra agora. Já era uma coisa corriqueira da própria boate, não só minha, assim, das próprias apresentadoras. E a Lena começou essa história na Divine e tal. E quando a gente foi pro teatro, eu juro pra vocês que eu tava assim com muito receio, porque ali não tem o álcool, né, que deixa todo mundo mais molinho, deixa todo mundo mais Dá uma animado. liberdade maior também na boate, porque você consegue falar uma série de coisas que você se sente um pouco mais limitado de falar no teatro, por uma questão de ter um acesso de público maior, porque ali a gente sabe que 99% das pessoas que estão na boate, para não dizer os 100, são LGBTs. Já no teatro nem todo mundo é, então não é uma pessoa que está acostumada a ver a gente fazendo trabalho. Eu estou falando isso porque eu sei exatamente o que você passa por apresentar na boate, assim como eu apresento na sauna, assim como eu apresento no drag dinner, que também é outro público, assim como eu apresento no teatro, que você já tem uma outra pegada. Então, essa visão de que é uma coisa para cada lugar, porque não é a mesma coisa. Você sempre tem um fiozinho na barriga assim, ai, será que eu vou conseguir, assim... Ai, foi bom ter feito essa pergunta até pra eu esclarecer uma coisa especificamente sobre isso, né? Eu já vinha também de trabalhos como cerimonialista, né? Já tinha apresentado Carnaval de Fortaleza, a Rayana também trabalha nesse cenário. Já trabalho há muito tempo com despedida de solteira, que são brincadeiras para público hétero, que a gente não fala as nossas gírias, que a gente não fala. E ali no teatro misturava tudo, né? Como você falou. Então, assim, eu estava pisando num terreno novo. Apesar de já ter feito trabalhos para público hétero e ter a zona de conforto da boate, de falar as baixarias, as coisas mais pesadas, as piadas mais pesadas, e encontrar uma interseção ali para fazer isso nem tão voltado para um público, nem tão voltado para outro, nem ficar voltado para o público gay demais, nem ficar voltado para o público hétero demais. E se valer mesmo da brincadeira, do deboche, da tiração, que a gente chama, né? E foi uma experiência incrível, porque o público abraçou, né? Assim, eu lembro da estreia que foi... Eu desci com alguém, não foi pra fazer. A senhora descia do lado e a senhora passava bem na frente, assim, ficava na frente falando com as pessoas. Eu lembro perfeitamente. A estreia eu fiz sozinho, não foi? Foi público. Sozinha. Todos eu fiz sozinho, foi. Sozinho. Todos eu fiz Não, eu fazia em dupla no espetáculo das travestidas, que era o Cabaré das Travestidas. Ah, ela né? é em dupla mesmo, que era a E aí Dejane era o Cabaré das Travestidas, eu às vezes substituía o Silvéria, e às vezes descia com a Dejane pra fazer as brincadeiras. Então, era como se fosse na boate, né? Mas o Atirache foi, de fato, a primeira experiência de misturar esse público e fazer isso num terreno que não era conhecido, assim, poderia dar muito certo
ou poderia não dar. Mulher, mas falando dessa história, desse momento que a gente tá falando, que é de fazer o povo rir, de fazer a baixaria. Tu sabia que no primeiro dia que a gente foi se apresentar, a entrada era gratuita? E tu acredita que chegou uma pessoa lá com 1 quilo de alimento não perecível? Vai ter que dizer o nome. Vai ter que dizer o nome. lógico. Gente, a Tatiana chegou lá com 1 quilo de alimento não perecível. Nós fizemos tanta hora. Era arroz. A gente passou a noite dizendo que ia cozinhar um arroz pra gente comer em casa. Foi tu que entrou no camarim, não foi, Fábio? Foi não, foi o Marcos. Eu lembro que alguém entrou no camarim e disse assim, botou assim, em cima da mesa que a gente tava se maquiando. Tá aqui, pra vocês, o pagamento. até brincou com isso. Já tinha um jantarzinho depois do espetáculo. Tá aqui o pagamento. Agora você Aí a gente pensa a situação. Estávamos todas nervosas, era estreia. E a casa lotou, o teatro Antonieta Noronha. Lotou. E principalmente, e agora, era um público mais conhecido da gente, porque era aquele público saudoso da Boate Divine, né? Que tinha fechado há 2 anos. Tinha fechado, e quando noticiou-se que até uma peça que contava as histórias das boates de Fortaleza, o público em peso foi. Né? Eu lembro demais de ver a Maria, ver o Elias, né? O DJ Elias, a Maria, que é um grande ícone, né, da gente aqui de Fortaleza. O Celso também foi. O dono, lembro Celso. do Noélio Mendes estar lá. Lembro do Ricardo Dione estar lá. Lembro do Silvério Pereira estar lá. O público tava sedento pela Tava, arte. Silvinho Turgel tava lá. Tinha muita gente, muito. Aí, Rayana, a minha curiosidade em saber da peça é como foi pra você essa rotina, porque foi uma maratona pra gente, né? Do projeto em si todo. A gente vinha de, como eu falei no episódio anterior, né? A gente vinha, nós trabalhando por conta própria, criando coisas nossas. Criando coisas nossas e nos entendendo ali de direção. E aí a gente se reuniu para montar esse espetáculo. Teve esse processo de compreender o texto, que me causou estranhamento, porque eu muito cristalizado nos textos de teatro, na forma do Paulo S. trabalhar, inclusive sobre comédia. E aí eu vi uma linguagem que não era a que eu era acostumado, né, que me causou um estranhamento, que era o Fábio e o Paulo trazendo a linguagem um pouco da TV, aquele humor da TV, e nós todos tentando nos adaptar ali até chegarmos num denominador comum, né? E aí eu fiz 2 apresentações, não foi a estreia, foi mais, né? Foi 3. 5? Foram cinco apresentações. Teve os Cucas, né? E aí eu tive um problema, assim, que não foi um problema, a meu ver. Foi só uma questão de estranhamento mesmo, que o Fábio pediu pra eu fazer uma música que a música não me atravessou. Assim, não era uma música, não era nem que eu não tenho a cara da cantora, ou não tenho... Era uma música que não me atravessava. E eu tenho essa dificuldade, assim, de fazer coisas que não me toca. Eu tenho que sentir a música. Pode até ser uma outra música da mesma cantora, mas tem músicas que eu não gosto. Tanto é que eu sou o tipo de pessoa, quando eu vou ouvir qualquer coisa, eu conheço uma música, eu fico ouvindo ela 2 semanas, assim, repetidamente. Deixa eu te cortar, assim, fazer uma pergunta, já que tu tocou nisso. Por exemplo, tu faz Abandonada na versão da Alice Caymmi, né? Maravilhosa. Tu sente a mesma vibe fazendo a da Fafá? Não. Ai. Não. Aí é que tá, assim. Entendi. Às vezes é a versão, às vezes não a versão de ser a versão da música, né? É como a música bate mesmo em você, eu acho. Porque eu fazendo Fafá também eu amo. A E você fazendo interpretação. E você fazendo Eu a acho sua versão é lindo, maravilhosa. eu acho lindo. Porque as 2 versões são maravilhosas, Nara né? faz Fafá, né? A Linda também fazia Sim. na versão da Fafá. E quando eu vi a Alice Caymmi fazendo, eu disse assim, pô, tem aquela teatralidade dela, né? É uma releitura de uma música que é muito clássica. Ambas as músicas são bem dramáticas. Mas a Alice desconstrói isso. E no caso da peça, a música de quem era? A música na peça era da Tina Turner, né? Tina Turner. Eu não lembro qual era a don't música. wanna lose. Era essa? Não, né? Era uma bem animadinha. The Best. Simple the best. Simple the Best. Já tem um pouco pra gente. Agora eu vou falar. Eu acho chata essa música. Sério? E aí talvez acho chata. E quem fez Se eu foi ver a outra Camille. pessoa,
Se eu ver outra pessoa fazendo, no caso quem fez foi a Camille, Ah, eu eu acho adoro. maravilhosa. Mas eu acho chata, assim, se eu não era pronto. Aí é uma coisa para as pessoas entenderem, assim. Às vezes, quando você não se conecta com a música, pode ser que você não consiga sustentar a energia da música. Sim. E eu prefiro não fazer do que fazer sem sustentar. Porque se eu não gostar da música, se a música não me atravessar, vai chegar um determinado momento que eu vou achar que a música não tá terminando. Ai, meu Deus, esse show que não termina. Eu acho que show bom é aquele que a gente faz a música e já acabou. E bom me conta só uma coisa, e como é que era? Eu, como não participei do iniciozinho, eu fiquei curioso agora você falando. Então tinha um momento de cada uma tinha esse momento. Aí como foi que tu fez com a direção pra A direção nos obrigava, né? Eu juro. No começo a gente tava bem no processo de Brincadeira. descobrir isso, né? De descobrir, ambos descobrirem, tanto nós como a direção descobrir como é que pegava aquela turma e dirigia. E aí, no começo, a gente passou por esse processo de descoberta, ver que alguns textos não funcionavam, ver que algumas ideias não batiam. E chegou num determinado momento que a gente foi começando a ceder, ambos cedendo, direção e artistas cedendo. Mas tinham coisas que realmente não dava. Eu lembro que eu troquei a música um dia antes da estreia, não foi? Foi. Não, foi, não sei se foi um dia antes, mas foi muito em cima. Foi na semana da estreia. Porque eu lembro que a gente ficou atordoado, que a Camille não tinha performance e tinha acabou sendo ela. tinha um ensaio geral. Ai, era, não Tu tinha não tinha. solo, né? Eu não tinha, porque aí Era tinha só os eu e duetos. tu. Aí tinha teve um ensaio geral, e eu lembro que nesse ensaio geral eu disse assim, Fábio, não consigo. É porque eu vou Foi. contar, Essa gente, música era não- tudo combinado. Eu e a Rayana combinamos pra fazer o solo. Mas eu vou só fazer Porque um- vocês iam ficar tudo morrendo de Então, inveja. então quer dizer que tu que queria a música, Camille. Eu tu queria performar. A Fizeram música a já mesma era coisa. minha. Era... Vou jogar uma informação assim, uma bomba entre aspas, assim, mas é porque isso é uma peculiaridade da arte drag, da arte transformista, porque a gente, assim, escolhe uma música pra se conectar, escolhe uma música que faz sentido pra gente, mas no teatro não é assim. Não existe esse negócio de você escolher porque você gostou. Meu amor, se o diretor mandou, você vai fazer gostando ou não. Você vai fazer com ódio, você vai fazer do mesmo jeito. E eu acho que aí entra a história dessa descoberta também do encontrar, porque acaba que essa produção, ela foi uma construção coletiva. A direção era deles, mas a construção era coletiva, e por isso havia essa liberdade da gente dizer, poxa, eu não me encontrei muito aqui e tudo mais, porque era meio que coletivo. Mas, no geral, quando a gente vai fazer um espetáculo teatral, não é dessa forma. A gente não tem, se eu chegasse lá e dissesse assim, olha, eu não gosto dessa música, pô, então tá bom, meu amor, beijo, pode ir embora, eu vou contratar Mas outra é pessoa. porque Eu o fiquei Atirache- sabendo que houve uma das meninas que brigaram no ensaio e saiu porque não tinha um solo. Quem foi de vocês que Eu não vivenciaram lembro, isso? Eu não lembro. Eu também não tô lembrado. Não tá lembrado? Me conte, porque houve. Foi a Camille. Foi a Camille? Eu Eu imaginei a saí. Camille brigando. Eu saí. Me Como conta esse foi? bafafá que disse, chegou até eu mim. disse eu não ia mais participar. Pois então, isso vai ficar pro próximo episódio até você lembrar, viu, querida? Quero Você saber tem- de tudo, Camille. Gente, eu tem- não lembro, eu juro. Pois puxa na cabeça que você fez uma confusãozinha. Eu devo ter ficado calada, porque o diretor, um escroto dele. Ixi, tá brava? Ela tá brava. Fiquei brava. Deu solo pra todo mundo e não me deu nada. Com vocês no próximo episódio, essa novela. Pronto, Atiraste uma pedra. Aproveitando a deixa para o próximo episódio, vocês já podem beber água fluidificada, que nós emanamos a energia no começo deste episódio. Próximo episódio nós continuamos mais fofocas. Gostaríamos de agradecer a todos que acompanharam até aqui. Esse projeto é apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará com o recurso da Lei Paulo Gustavo. Até o próximo episódio. Beijo! Uau!